Que negócio é esse, Sebrae? 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 Investir na crise, os negócios mais queridinhos. Abrir um negócio em períodos de instabilidade econômica parece loucura para você? Ao contrário do que muita gente pensa, com um pouco de coragem, criatividade e dedicação, é possível aproveitar o momento de turbulência para ganhar dinheiro. Períodos de crise podem ser uma porta para grandes possibilidades para quem tem uma boa visão de negócio e é capaz de se planejar e entender as demandas do mercado. Quer entender mais sobre essa relação e descobrir como investir em período de crise? Então se liga no episódio do podcast do Sebrae Minas. Eu sou Camila Campos e vamos desvendar juntos os segredos para um novo recomeço, mesmo em situações em que o cenário econômico não seja tão favorável. Aumente o som, hein? Porque nosso episódio está só começando. Que negócio é esse, Sebrae? E hoje vamos trocar uma ideia com Viviane Soares, analista do Sebrae Minas. Obrigada, viu, Viviane, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. A gente sabe, Viviane, que o mar não tá para peixe. E com a crise, muitas pessoas estão encontrando no empreendedorismo o ganha-pão. Então, explica pra gente se esse é o momento certo para abrir um negócio e se há alguma vantagem de se empreender em um período de crise econômica? É complicado para a gente falar que o momento é bom, né, que o momento é certo, porque isso é uma decisão muito particular do empreendedor. Ele é que tem que decidir com base no seu histórico, na sua expectativa, se esse é o momento. Por que eu digo isso? Porque no ramo do empreendedorismo, a gente tem dois perfis de empreendedores. A gente tem aqueles empreendedores por oportunidade, que são as pessoas que querem montar um negócio, que estão ligadas, né, no que está acontecendo na economia, identificando tendências. Então, ele tem um perfil mais arrojado, digamos assim. Isso para ele é algo mais natural. Então, ele enxerga uma oportunidade, acredita nela e planeja a abertura desse negócio. Agora, temos outro perfil, que é o perfil do empreendedor por necessidade. Este é um pouco mais complicado porque é uma pessoa que se viu numa posição de ter que montar um negócio. Normalmente, uma pessoa que perdeu o emprego, não consegue uma recolocação e precisa gerar uma renda para a sua família. Então, a motivação dele é diferente, ele não está aberto às oportunidades. Quando ele chega a montar um negócio, normalmente é o que ele sabe fazer. E aí vem uma preocupação, será que o que ele sabe fazer, os clientes estão precisando disso? É o momento, né, dele entrar no mercado e trabalhar com isso que ele sabe? E aí você me perguntou das vantagens de um empreendedor que abre neste período. Se ele é um empreendedor por oportunidade, é um período bacana, porque a crise ela traz algumas coisas ruins, né? Pessoas fecham suas portas, mas justamente porque empresas fecharam seus negócios, outras demandas abrem. É nessa lacuna que esse empreendedor por oportunidade começa a ter uma ideia, a enxergar a possibilidade de juntar aquilo que ele já tinha de perspectiva com a necessidade do mercado. Se a pessoa tiver uma visão empreendedora, já tiver vindo neste caminho de busca de oportunidade, é o momento. E antes de abrir o negócio e dar um passo adiante, Viviane, quais são os cuidados que os empreendedores devem ter nesse período de instabilidade que impacta o país? Uma coisa que ninguém presta atenção e ninguém fala muito nisso, né? E o Sebrae, eu acho que é o órgão que tem que tocar nesse assunto, é a questão do perfil empreendedor. Eu tenho as habilidades, o comportamento e a atitude necessária para ser dono de um negócio? Porque isso faz total diferença no comportamento dele quando ele for colocar essa ideia em prática. Ele tem que olhar para ele, ver se ele tem as habilidades necessárias, ver se ele está disposto realmente a ser dono de um negócio, porque isso vai exigir dele muito comprometimento e muita força de vontade. O negócio ele não começa a dar resultado imediatamente, muitas vezes. Ele vai precisar de um tempo de dedicação e de esforço, então ele tem que levar isso em consideração. O outro cuidado fundamental é ele identificar que tipo de comércio, né, que produto que ele vai vender ou que tipo de serviço ele vai prestar com o olhar do público. E não só o olhar dele, o entendimento dele enquanto negócio. Ele tem que ver se há demanda para isso
e como que o comportamento dessas pessoas que ele pretende atender está acontecendo. Como que elas querem ser atendidas, o que elas estão demandando neste momento. E de posse dessas informações é que ele vai estruturar o negócio para atender essa demanda. Então ele tem que conhecer muito dele e conhecer muito do negócio e do mercado que ele vai atender. Ou seja, conhecimento e busca de informação, preparo é fundamental. Até mesmo se perguntar o que eu estou disposto a perder. Ele tem que ter isso claro para ele. Até quando ele vai investir? Até quanto ele vai investir? Até quanto ele está disposto a perder para que essa ideia dele funcione e possa deslanchar e virar um negócio de sucesso. É porque muitas vezes se perde agora, mas se ganha um pouco mais à frente, né? Tem que ter essa paciência, né? O mercado pede isso. Sim, tem que ter essa paciência, porque a gente vê muitos casos de pessoas que têm até uma ideia bacana, o negócio começou legal, só que ele não teve a paciência de esperar esse negócio amadurecer para ele começar a colher os louros, digamos assim. Na hora que a coisa ia deslanchar, ele desistiu. E para quem ainda está perdido, sem saber ao certo em que investir, quais são os setores, Viviane, que hoje se destacam como boas oportunidades para quem quer fazer sucesso em meio à crise? Setores que mais vêm se destacando são aqueles setores que resolvem demandas imediatas das pessoas, né, dos clientes. Por exemplo, a alimentação fora do lar. O serviço de delivery cresceu muito. Então, todo mundo que trabalha, por exemplo, com comida pronta, supermercado, bebidas, eles estão tendo grandes chances, estão se reinventando e tendo bons resultados, porque eles estão investindo em delivery, que hoje é o grande artifício que eles encontraram para se sobressair. Então, as pessoas não podem ir para a rua, não podem frequentar restaurantes, então elas estão consumindo os alimentos em casa. O supermercado, por exemplo, se eu não posso ir ao supermercado, se é uma pessoa idosa que não tem como sair, né, porque faz parte do grupo de risco, os supermercados se reinventaram e hoje eles entregam a compra da pessoa personalizada, higienizada na casa dela. Então, os setores que mais se sobressaem são aqueles que se adaptaram a essa transformação digital mais rapidamente. Outro exemplo que a gente pode dar são os cursos, por exemplo, os cursos livres, os cursos à distância. As pessoas não podem sair para fazer cursos, mas eu não preciso ter uma porta aberta para oferecer o meu curso. Eu uso as plataformas digitais que estão aí à minha disposição e posso continuar trabalhando, orientando o meu público através das plataformas digitais. Outros que a gente pode citar são os empreendimentos de profissionais liberais. Por exemplo, o psicólogo. Eu não preciso receber o meu paciente no consultório. Eu posso oferecer a ele uma sessão via plataforma digital. Outra coisa, vendas pela internet. Eu não tenho loja aberta, mas eu posso ter uma venda online. Posso usar as redes sociais para poder ter contato com o meu cliente. Então, os negócios que hoje têm tido mais resultado e que são boas oportunidades de negócio são essas atividades, essas ideias que oferecem comodidade para o cliente e que se utilizam, né, dessa transformação digital, desse acesso facilitado que a gente tem hoje para poder continuar tendo um relacionamento com o seu cliente. E importante, né, por mais que seja uma relação virtual, ela tem que ter ali uma pegada de humanização. Eu tenho que criar um artifício, um meio de continuar sendo presente como pessoa. Ela não pode ser atendida por uma máquina, né? Então, assim, todo negócio pode dar certo e todo negócio pode não dar. O que vai garantir o sucesso dessa empresa, ou pelo menos contribuir muito para o sucesso, é a capacidade que o empreendedor tem de identificar essas oportunidades, de ver como ele pode atender essas demandas que surgiram e se adaptar. E usar a tecnologia ao seu favor, porque isso aí é um caminho sem volta, só tende a aumentar essa interação do presencial e do virtual.
E ainda falando sobre alguns segmentos, né, que estão chamando a atenção, Viviane, um levantamento do site do Sebrae Minas mostrou as atividades que tiveram um maior número de conteúdos baixados neste ano pelos empreendedores interessados em abrir um negócio. Quais foram essas atividades, Viviane? Nos últimos 2 anos, nós fizemos um levantamento de agosto de 2019 a agosto, né, de 2020. E a gente notou similaridades nesses 2 anos do ramo de cafeteria, restaurante, lanchonete. São atividades muito do ramo de alimento, né? Porque tem aquela máxima, quem ninguém deixa de comer. Mas aí eu sempre faço um alerta, não deixa de comer, mas ela encontra substitutos para este alimento. Então, é um ramo que tem dado muito certo, é um ramo legal, mas as pessoas têm que ter essa visão de que tipo de alimento para qual público eu vou vender. Então, historicamente, o Sebrae tem esses materiais, vem no ramo de alimentação, de beleza e de moda, né? Normalmente são os ramos mais procurados. Isso porque são necessidades que não acabam, né? As pessoas precisam continuar vestindo, precisam cuidar da aparência e precisam comer, mas precisam ter atenção também, porque demanda demais quer dizer concorrência demais. Então tem que ficar bem atento nessas questões, né? São as chamadas atividades essenciais, né? Tão faladas aí nesse momento. Alimentação, beleza e vestuário. Tem oportunidade, mas tem também cuidados, né, que precisam ser bem observados. E aí, nesses segmentos, a pessoa tem que ser muito mais criativa, muito mais inovadora e tratar as pessoas de uma forma muito mais personalizada para que elas consigam ter essas pessoas mais fiéis ao seu negócio. Então, para aumentar a credibilidade dela nesse sentido. E falando nesse assunto, pessoal, o Sebrae disponibiliza conteúdos online da série Como Montar, que traz informações de mais de 200 atividades. O material é manual de bordo e traz tudo que você precisa saber sobre legislação, funcionamento da empresa, equipamentos, instituições ligadas aos segmentos e ainda sugestões de leitura e vídeos sobre cada uma das atividades. Para ter acesso a tudo isso, é só você ir no site sebrae.mg, acessar a biblioteca digital e fazer o download gratuito do material. Corre lá! Viviane, você citou o setor de alimentação como uma pegada forte para quem quer empreender. Até mesmo porque, com crise ou sem crise, ninguém deixa de comer, né? Porém, as pessoas reduziram as idas aos restaurantes e aumentaram suas visitas aos supermercados e os pedidos pelos aplicativos delivery também. Apostar em comidas prontas para entrega é uma opção? É uma boa opção, porque a sociedade mudou. Antigamente, nós tínhamos mulheres que ficavam em casa, cuidavam do almoço da família, preparava a comida para o marido levar para o serviço. Hoje em dia, isso não acontece dessa forma, né? As mulheres têm cada vez menos tempo e estão cada vez menos dispostas a gastar o seu tempo livre fazendo comida, né? Então, a entrega de comida em casa é uma boa opção. Pode ampliar o leque de possibilidades aí e pensar, por exemplo, as pessoas estão ficando idosas, os filhos acabam tendo receio de que elas fiquem no fogão, mexendo com faca, essas coisas todas. Podemos ver também a questão dos estudantes, né? As pessoas que saem de casa, vão morar em outra cidade e não sabem cozinhar também, é uma boa opção. Então, assim, tem um leque de possibilidades que a pessoa pode trabalhar, pode atuar, se diferenciando e escolhendo um público que esteja ligado ao que ela pretende oferecer. Apostar em comidas prontas, então, pode ser também uma boa opção para essa mulher que acaba trabalhando em casa e muitas vezes tem também um marido que acabou de se aposentar e pode ajudar nas contas, na administração desse negócio, ainda que pequeno? Sim, com certeza. É uma boa opção. Juntar a família aí em prol desse negócio nesse sentido. Pode sim, é uma boa opção. E ainda na balança das tendências da alimentação, quem que leva a melhor neste momento? Os food trucks, que oferecem ao ar livre comida boa e barata, mas muitas vezes calórica, ou o segmento mais natureba, né, que atende aquelas pessoas mais preocupadas com a saúde, Viviane? Olha, a gente vê realmente, né, uma crescente nessa preocupação com a saúde, qualidade de vida. As pessoas realmente estão mudando o seu hábito alimentar. Mas também existem aquelas pessoas que gostam da comida calórica, né? Que
que não se preocupam ainda com essa questão da alimentação saudável. Então, eu entendo que existe espaço para todo mundo. Se fizer uma comida boa, se tiver um atrativo, né, que desperte o interesse das pessoas em procurar pelos food trucks, eu acho que tem mercado para todo mundo, desde que a comida seja boa e você consiga levar um diferencial para o que você está fazendo. E em um episódio anterior do nosso podcast, falamos sobre mudanças de hábitos de consumo e como que os negócios estão se reinventando. Um deles é o setor de turismo, que tenta se adaptar a essa nova realidade. Quais outras atividades que também vão precisar ter esta mesma versatilidade, né, para continuar no mercado? Olha, todos os negócios vão precisar se adaptar, sem exceção, né? Não existe um negócio hoje que vá continuar do mesmo jeito que era antes dessa pandemia. O setor de turismo, como você disse, é uma realidade. Eu estava lendo até uma matéria bem interessante que uma agência de turismo, eles começaram a fazer tours virtuais, mostrando locais da cidade, pontos turísticos, contando a história daquela cidade. E, além disso, mandavam para esses clientes uns e-books com a história e tudo para as pessoas guardarem, né, de recordação. Então, é muito bacana como é que a pessoa precisa se reinventar mesmo. E como eu disse, né, o ramo de pessoas, profissionais autônomos, que antes precisavam, né, do ambiente físico para prestar seus serviços, hoje ele está trabalhando online. A gente pode ver também confecções, né, que tiveram uma queda grande. Eles tiveram que se reinventar fazendo máscaras, por exemplo. Mudaram ali o seu modelo de negócio, o produto, né, que eles trabalhavam para atender uma demanda imediata do mercado. Então, assim, acho que não tem um setor específico. Lógico que uns têm que se adaptar mais para essa nova realidade e outros menos. Mas todos eles, se não buscarem uma forma de resposta imediata ao que está acontecendo com a sociedade e com a economia, né, o ambiente de negócios mesmo, eles vão ter grandes dificuldades de permanecerem aí no mercado. E agora falando sobre o mercado de franquias, que sempre foi uma aposta certeira devido ao know-how, né, da área de atuação do negócio. Neste momento, as franquias são uma boa alternativa? A franquia, ela é uma boa alternativa, pelo que você disse, né? Ele já foi testada, ela já está rodando, ela já tem garantias de que o sucesso vai chegar, ela tem mais credibilidade, né? Agora, o empreendedor ele tem que avaliar muito bem se a franquia cabe para ele, para o que ele pretende enquanto dono de uma empresa. Porque a franquia, por mais que seja bacana nesse sentido de know-how que você falou, ela também é um pouco mais engessada, né? O empreendedor ele tem que trabalhar de acordo com as regras do franqueador. Se ele é uma pessoa que gosta de ter liberdade, que gosta de imprimir a sua marca, que quer fazer algo diferente na hora que ele achar que é o momento, talvez a franquia não seja uma boa opção para ele. O melhor seria que ele montasse o seu próprio negócio de acordo com o que ele quer oferecer, de acordo com as suas próprias regras. Então, tem tudo a ver com o perfil do empreendedor e com o que ele quer entregar para o mercado. Mas a franquia, para quem quer como opção de negócio, vale a pesquisa, vale dar uma olhadinha sim. Mas é bom conversar com as pessoas que são franqueadas para entender na visão do franqueado, né, se é realmente uma boa opção. A franquia seria o ponto de equilíbrio, vamos dizer assim, ou talvez um meio termo, né, ficar um pouco em cima do muro entre ser funcionário e ter patrão e aquela pessoa que tem vontade de ter o seu próprio negócio e tocar o barco sem ter que dar satisfações a alguém. Ou seja, a franquia, você consegue empreender, mas tem que cumprir algumas regras. Tem que ser, eu diria, um empreendedor seguindo uma disciplina que lhe é imposta em algum momento. Exatamente. Ele não consegue implantar inovações tão rapidamente. Pode até ser que ele sugira para o franqueador alguma mudança, alguma inovação, mas isso não acontece tão rápido, né? Porque o franqueador ele vai querer fazer os seus testes e ter certeza de que isso é rentável. Então, assim, depende muito do perfil dessa pessoa. Se ela quer ter liberdade de ação, se que ela não tem medo de correr risco, que é algo que ele possa, mesmo que dê errado, mas tem a cara dele, tem o jeito dele,
a franquia não é uma opção. A franquia ela pode ser uma opção interessante para quem é mais conservador, quem não gosta de correr risco, mas mesmo sendo uma franquia, ele vai correr risco de alguma forma, né? Mas tem esses dois perfis aí que podem dar choque com quem tem um lado assim mais aventureiro e mais inovador, digamos assim. Tá certo. Agora, a vaidade é a quarta maior economia do mundo. No Brasil, é um mercado consolidado. Na crise, muitas pessoas optam por trocar o salão de beleza pelos cuidados em casa. Muito dentro daquele conceito, né, que a gente sempre traz aqui, que é do faça você mesmo. E aí vem a dúvida, Viviane. Produtos de beleza voltados a esse consumidor final podem ser uma boa opção de negócio? Podem ser uma boa sacada? Sim, pode ser, principalmente nesse momento, né, que as pessoas estão receosas de frequentarem os salões de beleza, os centros de estética, enfim, pode ser uma opção. Você pode até vender os produtos para que ela utilize em casa, né, a mulher ou o homem, quem queira, né, quem esteja precisando do serviço, utilize esse produto em casa, mas não é só isso. Acompanhado a utilização deste produto em casa, você tem que se manter presente, dando dicas para essas pessoas de como utilizar aquele produto, dando dicas de manutenção, mandando curiosidades e também, em determinado momento, ela precisa voltar ao salão, né? Essa pessoa precisa voltar para que você não a perca. Porque lembrando que o serviço tem que ser uma manutenção em casa e não a completa libertação do salão ou desse meio de beleza, né? E nesse período de instabilidade econômica, as compras por novos produtos tendem a diminuir. Mas, por outro lado, a procura por serviços de reparos tendem a aumentar, né? A gente está falando de tendência aqui. Afinal, as roupas descosturam, os smartphones quebram. Esse tipo de serviço pode ser uma aposta de negócio? Pode ser uma aposta, é uma tendência sim, porque em períodos de recessão as pessoas começam a reavaliar os seus gastos, as suas despesas, elas ficam mais receosas de gastarem o dinheiro, então elas começam a utilizar produtos que antes ela doaria ou deixaria de usar. Então elas acabam retornando aos velhos hábitos do reaproveitamento, sim. Então, ela pode ou fazer um ajuste numa roupa, ou fazer uma mudança para dar uma cara nova e não parecer que a roupa já está ultrapassada, enfim. Tanto conserto de celular, conserto de eletrodoméstico, isso tudo neste momento de recessão é um caminho a ser explorado, sim. E tem uma outra vertente importante, né? Além desse momento de recessão, já tem uma boa parte da população revendo seus conceitos mesmo, né? Seus hábitos de consumo. Será que eu preciso ser tão consumista da forma que eu era? Independente do que é tendência ou não, afinal de contas, ninguém tem bola de cristal, né? Para saber o que vai dar certo ou não. Por isso, Viviane, como saber se a minha ideia é uma boa oportunidade de negócio? Para saber se essa sua ideia é uma boa oportunidade de negócio, você tem que olhar para o seu público. O que eu quero fazer, eu tenho demanda para isso que eu quero oferecer? Qual que é o tamanho desse mercado? Justifica a montagem de um negócio? Outra coisa que eu preciso saber, o que eu vou oferecer de diferencial para essas pessoas, para esse público que eu quero atingir? Porque hoje as pessoas têm acesso muito fácil a tudo, né? Então, o que eu vou oferecer de diferente? Eu estou preparado, né, para ser dono dessa empresa no quesito financeiro? Porque só a ideia de negócio, Camila, não sustenta uma empresa. Além de eu ter a ideia de ser criativo, eu tenho que olhar para essa empresa com um olhar financeiro, de rendimento. Essa empresa vai me dar retorno suficiente para que eu consiga manter essa empresa funcionando, mas eu consiga também manter as minhas despesas pessoais, eu consigo tirar lucro suficiente dessa empresa para que eu possa continuar investindo nisso que eu estou fazendo, mas que eu consiga suprir as minhas necessidades pessoais. Isso é que leva uma ideia a ser viável. Ter público para isso que eu quero atender e eu tenho que ter o suporte financeiro ali, a análise financeira desse negócio para saber se realmente vai gerar lucro para manter a empresa funcionando, investir sempre na empresa, que é importante, mas me mantendo como pessoa física e que precisa ter suas necessidades pessoais satisfeitas também, né?
E chegamos ao fim do nosso bate-papo com o Viviane Soares, analista do Sebrae Minas. Viviane, gostaria de te agradecer pela nossa conversa. Apesar de tantas dicas legais, a gente sabe, né, que só depende do empreendedor tirar a ideia do papel. Mas antes disso, é essencial planejar, ter uma boa estratégia definida, pensar nos prós e contras e, principalmente, testar a viabilidade do negócio. Lembrando que abrir o negócio é só o início do desafio que te espera, hein? Não é mesmo? Obrigada, viu, Viviane, pelas dicas super valiosas. Obrigada mesmo. Muito obrigada. E se você pensa em abrir um negócio e não sabe por onde começar, o Sebrae Minas vai te ajudar. No site sebrae.mg você encontra uma área exclusiva com cartilhas, com ideias de negócios, guia para empreendedores, manuais de como fazer um plano de negócio, captar recursos e fazer um checklist completo do que você precisa para ter o seu próprio negócio. É tudo gratuito e feito para você. Ficamos por aqui, mas no nosso próximo episódio voltamos com gás total para falar sobre um tipo de shopping virtual para pequenos negócios, o Marketplace. E não deixe de seguir o nosso canal na sua plataforma de áudio favorita, combinado? Até o próximo episódio. Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?